Bom dia, pessoal, tudo bem, gente? Estamos começando mais uma aula e hoje ela é revisional, tá? Mas com acréscimo de algumas outras informações também. Bem, nós temos falado sobre a opinião do leitor, né? Esse foi o tema da nossa última aula, quando nós falamos sobre o painel do leitor, ou seja, a carta do leitor, né? O momento em que ele opina, tá certo? Só que o próprio jornal também tem o seu espaço para opinião. O jornal também emite uma opinião sobre um tema que esteja na atualidade, um tema que esteja mexendo com o público brasileiro. E esse momento de fazer essa opinião, nós chamamos de editorial. Os textos, então, críticos do jornal acerca de um tema que esteja aí mexendo com a vida dos brasileiros. Como aqui, ó. Vamos ver na Folha de São Paulo, dessa sexta-feira passada, tá? Ó, a crítica da Folha. Percebam que não há o nome de quem está produzindo a reportagem, há apenas o título, o teste do texto. Olha, o editorial informando que é uma opinião do jornal. Então, quem está emitindo essa opinião, por isso que está sem o nome do jornalista, é a própria Folha de São Paulo. A Folha é responsável por esse texto. E aqui ela está falando, ela está abordando a questão do teto dos gastos públicos, né? Se esse teto for violado, se esse teto for ultrapassado, poderá causar grandes problemas para o Brasil. O que é o teto de gastos públicos? Tá? É o seguinte, é como se fosse uma família. Você ganha 3 mil por mês. Se você gastar 4, obviamente você vai ter problema. Estão faltando 1.000 e de onde você vai arranjar? Né? No caso do Brasil, o Brasil pode aí emitir títulos e vender no mercado, mas esses títulos a juros e uma dívida de 3, você está devendo 4, acaba devendo 5. Tá? Então a Folha está criticando isso. A gente não pode deixar ultrapassar o teto, ou seja, o limite de gastos. No mesmo dia, a Folha vem trazendo aqui, ó, mais uma outra crítica aqui relacionada lá. O governo argentino estende controle de preços à telefonia, setor que já carece de regulação no país. A Folha está criticando aqui, no caso, a Argentina, porque lá ela transformou a telefonia em praticamente serviço essencial, ou seja, os preços estão tarifados, diferentemente do Brasil, em que há uma concorrência, tá? A Folha pode escolher temas diversos para fazer o seu comentário, mas também a Folha possui os seus articulistas, que são os comentaristas, que têm as próprias colunas. Veja isso aqui, ó. Tá vendo? Olha, aqui eu tenho o nome do jornalista. Inclusive, esse jornalista é maravilhoso, viu, gente? Alguém puder ler alguma coisa sobre ele. Vem aqui o tema do assunto. Por que Guedes subiu no telhado? A crítica está sobre ele transformar. O Guedes é o ministro da Economia. Ele criou um programa que vai substituir o Bolsa Família, transformando no Renda Brasil. Só que para isso, ele colocou muitas coisas que deveriam ser feitas, como acabar com a dedução que ocorre hoje de alguns gastos das famílias no imposto de renda, o que aumentaria o imposto de renda para as famílias médias e ricas e mesmo da classe C, tá? Em contrapartida, aumentaria o que hoje a gente chama de Bolsa Família para os mais pobres, tá bom? Aí temos aqui, ó, outra crítica também. Ela está aqui voltada a outro tema que seja aqui de interesse nacional. Tá vendo, ó? Aqui nós estamos falando sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Olha, que está se comentando, faz 10 anos. E nem por isso o racismo deixou de acontecer. Vocês estão vendo aí quantos fatos têm ocorrido relacionado a algo que já deveria ter sido superado, já deveria inexistir, porque é a lei que combate esse tipo de crime, né? Mas ainda alguns persistem, principalmente na internet, onde a gente fala que é uma terra sem lei. As pessoas falam e colocam suas opiniões, às vezes sem pensar o que elas estão colocando, né? Como se aquilo ali ninguém fosse ler, como se aquilo ali também não tivesse sob a legislação. E ela está sob o controle da legislação, né? De alguma maneira também. E aí a gente tem aqui, ó, o que é mais importante do jornal, pessoal. Juntamente com os editoriais, juntamente com as críticas dos seus articulistas, nós temos a charge. A charge não deixa de ser uma crítica. Olha lá, olha que interessante.
Então, vamos olhar essa charge? Aqui seria praticamente o nosso presidente dizendo o seguinte: dessa vez eu faço o presidente bom e você o ministro mal. Tá ok? Aí, ó, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tá? Conhecido como Posto Ipiranga. Então, isso tudo para dizer para vocês que a opinião é algo salutar, é importantíssimo para o jornal. O jornal precisa dessa manifestação, porque é a partir disso aqui que a gente consegue entender o que está e o que não está na atualidade. Indo lá para o painel do leitor, que foi que nós fizemos isso semana passada, olha lá, ó. Vocês viram que na charge tá a brincadeira falando do Bolsonaro com o Paulo Guedes. E olha o público já se manifestando sobre. Tá vendo? A fritura de Guedes. Quer dizer, o presidente praticamente desautorizou o seu ministro. Isso publicamente. O que poderia, tá, causar a queda dele e seria um grande problema para o Brasil, pelo menos do ponto de vista aí da economia. Tá certo? Ó, olha quantos comentários acerca desse tema. Porque o tema estava na atualidade, ó. Está ainda, né? Se a gente for ver, ó. Olha aqui, ó. Então, muitos leitores opinando sobre isso. Então é importante vocês entenderem o seguinte, que um jornal de grande, vamos dizer, com grande credibilidade, ele necessita de opiniões diversas. Ele tem que ser plural, ou seja, ele tem que se abrir para diversos leitores e pensadores, tá? E até mesmo emitir opiniões diversas sobre diversos assuntos, sem medo, até porque nós estamos numa democracia e a democracia nos permite opinar, tá? Isso que é o mais importante, opinar, tá certo? Então fica aí a dica. Até a próxima aula, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.